Olá, pessoal! Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa série O Grande Conflito. É sempre uma alegria enorme ter a companhia de quem nos acompanha. Com certeza! E como a gente sempre faz, vamos começar com uma oração pedindo a direção de Deus. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado por mais essa chance de estudar a Tua Palavra e a história do Teu povo. Que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e ilumine nosso coração para a gente entender as lições que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós estamos mergulhados nessa saga milenar que é o grande conflito entre Cristo e Satanás, uma história que, olha, está chegando perto do seu final. E hoje a gente dá continuidade ao capítulo 5, A Estrela da Manhã da Reforma, falando mais um pouco sobre a vida e a obra de John Wycliffe. Exatamente. E é sempre bom lembrar, pessoal, a nossa proposta aqui não é só fazer uma leitura do livro. A gente quer de verdade estudar a fundo, tirar aquelas lições preciosas que servem para a nossa vida hoje. Isso mesmo. E olha, se esse estudo está sendo uma bênção para quem nos assiste, fica o convite. Se inscreva aqui no Nisto Cremos Channel. Os comentários, as perguntas, tudo isso enriquece demais a nossa comunidade e ajuda a levar essa mensagem para muito mais gente. Então, vamos ao nosso tema. Para a gente entender o tamanho da importância de Wycliffe, é preciso imaginar o cenário da época. Era um período de muita escuridão espiritual. Ele não foi só mais um reformador. O livro o descreve como o arauto de uma nova era, alguém que teve a coragem de peitar um sistema que dominava o mundo há mais de 1000 anos. E essa comparação que o livro faz com João Batista, ela é muito forte. Assim como João, Wycliffe não teve alguém antes dele para preparar o caminho. Ele não estava tentando remendar um sistema que já não funcionava. Não. Ele estava construindo um fundamento novo, baseado unicamente na palavra de Deus. E isso fez com que o sistema de verdades dele fosse incrivelmente completo e essencial para toda a reforma que viria depois. E essa base, esse fundamento todo, tinha um pilar central, a Bíblia. A grande tarefa, a missão mais ousada da vida de Wycliffe foi justamente essa: traduzir as Escrituras para o inglês. Ele acreditava que toda e qualquer pessoa deveria ter o direito de ler as maravilhas de Deus na sua própria língua, sem precisar de um intermediário. Mas é claro que uma missão desse tamanho teve um preço altíssimo. O trabalho era sem parar, os ataques dos inimigos eram constantes e a oposição da igreja implacável. Todo esse desgaste foi minando a saúde dele e, antes mesmo dos 60 anos, ele ficou tão doente que seus adversários já estavam comemorando a morte dele. E o que acontece em seguida é uma das cenas mais incríveis da vida dele. Os frades foram até a cama dele esperando ouvir uma retratação, um pedido de desculpas pelas heresias. Mas, por espanto de todo mundo, Wycliffe pediu para ser levantado e, com a voz firme, soltou essa: "Não hei de morrer, mas viver", e novamente denunciar as más ações dos frades. Ele não estava se rendendo, ele estava declarando guerra de novo. E era uma guerra contra o poder estabelecido. Wycliffe não estava só debatendo teologia num canto. Ele estava confrontando de frente a aliança entre a igreja e o Estado, um sistema que ele via como a raiz de toda a corrupção. Ele colocou a autoridade da palavra de Deus em choque direto com a autoridade do Papa. E aqui a gente vê o coração do conflito. De um lado, a igreja dizia: nós somos os intérpretes, obedeçam aos nossos dogmas. Do outro, Wycliffe afirmava, com a Bíblia na mão: o Espírito Santo é o único intérprete, e o dever de cada um é estudar as Escrituras. Era uma virada de chave completa, trocando o poder do mundo pela humildade de Cristo. Essa doutrina do Espírito Santo como único intérprete da Bíblia era algo revolucionário para a época. Isso queria dizer que a pessoa comum não precisava mais de um padre ou de um bispo para entender o que Deus queria. A mente do povo estava sendo virada, saindo da autoridade do Papa lá em Roma para se firmar na autoridade da palavra de Deus. E com a autoridade da Bíblia, ele foi expondo as feridas do sistema.
Acusou a hierarquia de corrupção, de ostentar um luxo que ia totalmente contra o exemplo de Cristo. Denunciou a busca por poder, a disseminação de erros só para ganhar dinheiro e, o mais grave de tudo, a transformação da graça de Deus em um produto, uma mercadoria. Quando ele foi levado ao tribunal mais alto da igreja, todo mundo esperava que ele fosse recuar, mas Wycliffe, já um senhor de idade, não se defendeu. Pelo contrário, ele os acusou, colocando os próprios juízes dele diante do tribunal de Deus, quando ele disse: "Com quem vocês acham que estão brigando? Não, é com a verdade, e a verdade é mais forte do que vocês, e ela vai vencer." Ele sabia que a luta dele era pela verdade, e que ela, no final, sempre vence. E a personificação dessa verdade era, sem dúvida nenhuma, a Bíblia traduzida. O livro O Grande Conflito chama a Bíblia de a mais poderosa de todas as armas contra Roma. Era a ferramenta que ia libertar, que ia esclarecer e que ia evangelizar o povo de um jeito que nenhum exército conseguiria. E é fascinante pensar em como isso aconteceu. A gente precisa lembrar que não existia impressora. Depois que Wycliffe terminou a tradução, voluntários se dedicaram a um trabalho exaustivo de copiar a Bíblia palavra por palavra à mão. A sede pela palavra de Deus era tão grande que famílias inteiras juntavam o que tinham para comprar um único exemplar. A Bíblia estava finalmente entrando nas casas. E o resultado disso foi absolutamente impressionante. O impacto dos ensinos de Wycliffe, que foram espalhados pelos pregadores e pela Bíblia, foi tão profundo que os historiadores calculam que quase metade da população da Inglaterra abraçou a fé reformada. E isso é uma prova incrível do poder da palavra de Deus quando ela é liberta. Apesar de toda a perseguição, Wycliffe morreu de causas naturais na sua paróquia, uma coisa que os inimigos dele nunca perdoaram. O ódio era tão grande que, mesmo depois da morte dele, eles não sossegaram. Tentaram apagar a influência dele de um jeito terrível, mas, como a gente vai ver, o resultado foi justamente o contrário. A ironia da história é uma coisa impressionante, né? 40 anos depois que ele morreu, os inimigos de Wycliffe desenterraram e queimaram os ossos dele. Mas já era tarde demais. Os escritos dele já tinham cruzado a Europa, influenciando reformadores como João Hus, lá na Boêmia. O fundamento que ele lançou era tão forte que a grande reforma do século seguinte foi construída em cima dele. A tentativa de apagá-lo foi um fracasso total. E a conclusão dessa perseguição póstuma é uma metáfora poderosa. Ao jogarem as cinzas dele num riacho que levou para o rio e depois para o oceano, os inimigos dele, sem querer, criaram o símbolo perfeito da obra de Wycliffe. Assim como as cinzas se espalharam pelo mundo, a doutrina dele, a verdade da palavra de Deus, também se espalhou por toda a terra. E aqui a gente chega na lição mais urgente para nós hoje. A história de Wycliffe é um alerta muito sério. A corrupção que ele combateu foi um resultado direto da união da igreja com o poder do Estado. A igreja hoje precisa olhar para essa história e aprender, evitando a todo custo essas alianças com o poder secular, que podem acabar comprometendo a sua missão e a sua mensagem. No final das contas, toda essa história nos leva a uma questão muito pessoal. A luta de Wycliffe era para que cada pessoa pudesse ter um relacionamento direto com Deus, por meio de Jesus Cristo e da sua palavra. E essa mesma oportunidade está diante de cada um que nos ouve. A decisão mais importante da vida, de aceitar a Jesus como Salvador e fazer da Bíblia o seu único guia. Essa decisão já foi tomada? É uma reflexão muito poderosa mesmo. A gente agradece demais a companhia de todo mundo neste estudo. Foi uma jornada incrível pela vida de um verdadeiro herói da fé. E o convite está feito. Não perca o próximo capítulo desta série aqui no Nisto Cremos Channel. E para terminar, fica aqui um incentivo. Assim como Wycliffe se apegou às Escrituras, nós somos chamados a fazer o mesmo. Mergulhe no estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Eles são a chave para a gente entender o tempo do fim e o desfecho do grande conflito. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima!